porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nesse mundo. Embora a graça ela te dê a vida, embora a graça ela te dê a vida eterna através de Cristo, existe ainda algo que você precisa fazer, existe algo que você precisa crescer. Você precisa entender que seja feito a tua vontade, Deus, aqui na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino. Tantas lutas a gente passa, porque não sabemos ainda o nosso papel aqui na terra. Tantas lutas passamos, porque não entendemos ainda o como lutar. Mas assim como Jó ficou de exemplo, assim como Davi ficou de exemplo, e tantos homens, Deus também quer que você entenda que você tem que ser exemplo para outras pessoas. Ele não quer você caído, Ele não quer você desanimado, Ele não quer que você esteja com a fé abalada, com as emoções abaladas. Ele quer que você olhe para Ele e veja que Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Aonde está a morte? O teu agrilhão. Aonde está a morte? A tua vitória, porque pela morte de Cristo foi tragada a morte pela vitória. Cristo venceu para que eu e você ande em vitória, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Ele venceu para que eu possa saber quem eu sou aqui na terra. E existe uma passagem onde eu gostaria de falar rapidamente com você, aonde lá em 2 Samuel 6, no versículo 3, Davi, ele após ter vencido batalhas, ele sente no seu coração o desejo de buscar a arca do Senhor. Então Davi pega ali os seus melhores soldados. Eu vou ler aqui para você, 2 Coríntios 6:3 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Davi, ele teve o desejo de trazer a presença de Deus, teve o desejo de trazer para Jerusalém a arca da aliança, a presença de Deus naquele tempo representada. E ele vai, pega um carro novo, pega bois, ele coloca tudo do melhor, pega os seus guerreiros, todo o seu exército, e a Bíblia diz que eles iam celebrando, eles iam cantando, eles iam louvando. Mas em determinado lugar, Uzá, um dos guerreiros, viu que a arca de Deus ia tombando, e ele tocou na arca, para que ela não tombasse. E ali a Bíblia diz, no versículo 7, que a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá, e ele morreu naquele mesmo instante. Sabe, amado, imagina você estar em um ambiente onde muitas vezes estamos dando o nosso melhor, e quantas vezes estamos diante de Deus, dizendo: Pai, por que está acontecendo isso comigo? Eu estou te dando o meu melhor, eu estou te buscando, eu estou ofertando, eu estou semeando, por que as coisas não andam? Por que essa doença? Por que essa dificuldade? Eu tenho dado o meu melhor. Davi, ele pegou um carro novo, Davi, ele pegou os melhores soldados, Davi tinha a melhor da intenção. Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Davi aqui? Que para dar certo, tem que ser feito do jeito certo. Não tem como as coisas darem certo do jeito errado. As coisas de Deus, ela existe princípios. As coisas de Deus, ela tem ordens, ordenanças, direcionamentos. E não tem como você conseguir resultados melhores andando do teu jeito. Ainda que a tua intenção seja melhor, tem que ser do jeito de Deus. Não tem como você ter resultados melhores fazendo do teu jeito melhor. Tem que ser o teu melhor, mas do jeito de Deus, porque para dar certo, tem que ser feito do jeito certo. E talvez até hoje aqui as coisas não tenham clareado diante de ti. Talvez até hoje aqui você não tenha encontrado as respostas que você procura. Talvez até a morte bateu na tua porta, em alguns sonhos, em alguns planos. Talvez Satanás tenha entrado e tenha transformado a tua festa em pranto, assim como foi aqui com Davi. Ele estava com a arca, com a presença, era para ser celebração, mas naquele momento, porque Davi estava fazendo o seu melhor, mas do seu jeito, não do jeito de Deus. Então Satanás entrou e trouxe morte naquele lugar, porque a morte simboliza Satanás.
E ali a ira do Senhor naquele tempo permitida trouxe morte naquele lugar. E a festa se acabou. E a tristeza tomou conta de todos, porque eles entenderam que Deus, mesmo eles tentando dar o seu melhor, não estavam fazendo da maneira correta. E a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 15, passa um tempo, Davi pega a arca da aliança e manda para a casa de Obed-edom. Então depois de uns meses eles ouvem falar que Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele estava fazendo, abençoou ele em tudo. Então Deus disse, então Davi falou e disse: como eu posso trazer a arca da aliança? Sabe, amado, sabe qual é o nosso maior erro? Que a gente quer fazer as coisas da nossa forma, mas existe uma forma correta. A palavra de Deus é a forma correta. Ele diz: aquele que me ama, aquele que está em mim, guarda minhas palavras, anda no meu caminho. Aquele que está em mim, guarda minhas palavras. Talvez você esteja aí em casa, seja uma pessoa boa. Eu já ouvi tantas pessoas falar: pastor, eu não bebo, não fumo, não roubo, sou uma pessoa correta. Mas tem feito do teu jeito as tuas coisas, não tem entregado a tua vida, o teu coração ao Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 9 e 10 diz assim: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. E as pessoas acham que por fazer as coisas boas, elas vão receber coisas boas. É lógico que existe uma lei da semeadura, mas existem princípios eternos que não podem ser ignorados. Existem princípios eternos que têm que ser cumpridos. Assim como o próprio Jesus, ele foi batizado nas águas, e João olhou para ele e disse: quem sou eu para te batizar? E aí Jesus olhou para João e disse: para que se cumpra a palavra, assim tem que ser feito. Então para pensar um pouco, meu amado. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, o Emanuel, o Salvador, o Deus conosco, ele obedeceu às palavras de Deus, ele cumpriu aquilo que o Senhor mandou, a ponto, lá no Getsemane, dele dizer: pai, eu não quero fazer isso, o meu corpo, a minha humanidade está sofrendo, eu sei o que me espera na cruz. Afasta de mim esse cálice, mas a sua divindade em si, a sua obediência, disse: mas que não seja feita a vontade de minha carne, mas seja feita a tua vontade. Sabe, amado, aquilo que habita em nós, o fôlego de vida, aquilo que habita em nós, o Espírito Santo, para todo que confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele sempre vai nos guiar para a vontade do Pai. E existe uma forma certa, porque para dar certo na tua vida, tem que ser feito da maneira certa, senão nunca vai dar certo. Você vai tentar e vai voltar, vai tentar e vai voltar, vai lutar e não vai conseguir. Você vai dizer: mas eu estou fazendo tudo certo. E ali Davi, no versículo 12, lá no versículo 4, em 1 Crônicas 15, ele reuniu os descendentes de Arão e os levitas. E lá embaixo no versículo 12 ele disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor Deus de Israel para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Sabe, amado, na tua vida você tem que entender um princípio. Você tem que entender que existem princípios bíblicos aonde eu e você temos que seguir. O primeiro caminho para dar certo na tua vida é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor e ele salvará a ti e a tua casa. Não pede restauração para a tua casa antes da tua casa espiritual ser restaurada no Senhor. Crê no Senhor e o mais ele fará. Davi, ele buscou conselhos com os sacerdotes e ele entendeu a forma certa de caminhar naquele tempo na presença. E naquele tempo, amado, existia todo um ritual, mas hoje ainda existe um caminho a seguir. Existe algo que Cristo nos ensinou. Ele diz: olha, tem que me buscar, me busca de todo o teu coração, vem a mim e eu farei a obra, mas vem a mim.